estar lendo apenas um versículo para nós. Assim dá. Já tem uns minutos ali ainda, dá para falar que Jesus é bom, né? Queridos, 2 Reis capítulo 4 e o versículo de número 26. Diz assim: agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, igreja: vai tudo bem. E ela disse, igreja: Vai tudo bem. Ela disse o que, igreja? Vai tudo bem. Poder sentar, queridos. Aleluia. Vai tudo bem. Glória a Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, o livro de 2 Reis, 1 e 2 Reis, nós vamos ver a história do povo de Israel. Nós vamos ver, por exemplo, no livro de 1 Reis, nós vamos ver como foi que Salomão pediu para Deus sabedoria, como foi que Salomão ele julgou duas causas de duas mulheres. Nós vamos ver de como foi a construção do templo. Glória a Deus. Nós vamos ver os conselhos que Davi deixou para Salomão. Nós vamos ver a divisão do reino, que ficou o reino do sul e o reino do norte, né, meus amados? E queridos, e nós pegando em 2 Reis, no capítulo de número 4, amados, nós vamos ver, queridos, Eliseu. Quem era Eliseu? Aleluia. Quem foi Eliseu, queridos? Se nós voltarmos, amados, a Bíblia mais um pouquinho, nós vamos ver que Eliseu ele foi o camarada da qual, quando os reis vinham ali para vir contra o rei de Israel, Eliseu, queridos, diz a Bíblia que alguém pergunta, diante de tantos falsos profetas que existiam, alguém pergunta: há aqui algum profeta de Deus? Há aqui algum homem de Deus para que possamos consultar? Porque, amados, nós sabemos que os reis saíam para a guerra e não saíam de qualquer jeito, não. Aleluia. Primeiro tinha que ter uma consulta. Os reis que temiam a Deus, primeiro tinha uma consulta com Deus, Glória a Deus. se poderia ir à guerra ou se não poderia ir à guerra. E nós vemos, amados, como é bom a gente ter um legado, alguém falar de você, alguém quando perguntar nesse bairro aqui, no Jardim Lourdes, por exemplo, perguntar, quando alguém está passando por um processo difícil, quando alguém está passando por uma enfermidade, quando manifesta um demônio, obrigado, pastor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E se alguém perguntar ao homem de Deus aqui, há três coisas, diz em Provérbios, três coisas que eu me maravilho. A primeira é a cobra que rasteja sobre a penha, a serpente. A segunda é o navio que anda no mar. E a terceira é a águia que voa no céu. Essas três coisas, amados, ela não deixa rastro.
Você consegue ver o rastro do águia do céu? Não. Você consegue, quando uma serpente ela vai em círculo assim, ela deixa rastro numa penha, numa rocha, numa pedra? Não. Você consegue ver o navio, esses veleiros aí, quando ele sai daqui do Brasil, ele vai para a China, ele vai para o Japão, ele vai para os Estados Unidos, ele vai para essas bandas aí, queridos, dos países europeus aí, ele sai daqui, eu duvido você ir no rastro dele. Assim é o homem de Deus. O homem de Deus, ele tem que deixar o bom nome dele passar. Já vou abrir um parênteses aqui já. Nosso pastor nos antecedeu aqui, o nosso pastor é. E os púlpitos estão cheios. E está cheio de carteirinha. E você vai na vigília, tem mais pastor do que crente. Você vê esses cartazes de campanha. É só pastor, 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 e graças a Deus por isso. Só que nós temos que ver, queridos, como que esses pastores foram separados da pastor. Está cheio de homens aí, queridos, falando que é homem de Deus, mostrando uma carteirinha. Uma carteirinha não te dá o direito que você fala que é homem de Deus. A convenção reconhece. Talvez alguma igreja reconhece. Mas o homem de Deus é diferente. Para ser chamado homem de Deus, para a esposa dar testemunho que fala assim: o meu marido é homem de Deus. Porque quem conhece o marido é a esposa. É o marido, é a esposa quem conhece o marido. E eu já vou deixar uma coisa aqui para vocês, esposa, já. Eu estou debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Para de diminuir teu marido. Para de reclamar do teu marido. Para de murmurar do teu marido. Se você está vendo uma falha nele, ajuda ele. O negócio está espreitando. Quem é Eliseu? Aí alguém fala, capítulo 3 de 2 Reis. Aí alguém fala, tem Eliseu. Quem é Eliseu? Não conhece não Eliseu não. Quem é Eliseu? Talvez Eliseu não fosse conhecido ali naquele meio ali. Mas capítulo 19 de 1 Reis, quando o profeta estava choroso, quando o profeta estava querendo abandonar a obra de Deus, quando o profeta estava dizendo basta, não dá mais para mim, quando veio uma ameaça dos infernos, queridos, que os demônios usando a vida de Jezabel, aqueles falsos profetas, dizendo que faça outros deuses, se amanhã eu não tiver a cabeça de Elias aqui. É fácil falar de Elias, né? Mas você sabe de onde é que veio aquele dardo? De onde veio aquela seta? Veio direto do inferno, queridos. Porque Elias, como o nosso pastor nos antecedeu aqui, Elias queria de segundo a minha palavra. Não vai haver chuva, não houve chuva. Mas depois ele agradecendo na frente, ele fala: Senhor, segundo a tua palavra eu falei. Quem era Elias, queridos? Aleluia! Quem era Elias para ser atingido por uma falsa rainha usada
E Obadias sustentava esses profetas, porque sempre tem um, queridos. Sempre tem um que vai levar pão e água. E eu já quero abrir um parênteses aqui. Pastor Hélio. A obra é dura, meu amado. A obra é difícil. Eu tiro por mim. Quantos já passou por a minha vida já? Já dirigi igreja já. Só de Belém eu tinha 17 anos. Eu já cheguei à igreja, eu estava falando comigo, pastor. Eu cheguei à igreja já que, logo quando nós fomos na reunião lá, em Santo André, quando nós chegamos lá, o pastor se levantou e toda a igreja foi embora com ele. Por quê? Porque o homem, que era o pastor presidente, não tinha o quê? Um legado, não tinha um nome. Pastor Cícero, você fica aqui com 3 gatos pingados, desculpa da palavra. Digo. Eu estou 15 dias. Se em 15 dias isso aqui não mudar, eu já sabia que não ia mudar. Deus já tinha falado para mim que não ia mudar. Não mudou. Só tem um pouquinho ali. Por causa da ganância do homem. Porque o homem não falava outra coisa. Todo o texto bíblico era dinheiro. Fazia pergunta ao pastor em cima do ponto. Pastor, se quer? Eu quero que você vai ganhar aqui emprestado para tu estar na obra. Eu cheguei para o meu irmão, faça uma pergunta para mim não. Diga que se ofertar, oferta é voluntária, oferta. Está cheio de sufista nas pés aí, ó. Está cheio de queridos, que não querem vir para as igrejas, queridos. Está cheio de pessoas, queridos, escandalizadas com o evangelho por causa dessa praga da teologia da prosperidade que se infiltrou dentro da igreja. Por causa desses falsos doutores que encobertamente, como disse Pedro, infiltrou heresia e perdição dentro da igreja. Todas as pessoas que você evangeliza, todas as pessoas que você vai pegar para ela na empresa onde for, as pessoas falam: estou ferido, eu estou machucado. Vai perguntar por quê? Por quê? Dinheiro. Eu falei aqui esses dias aqui, tem um rapaz lá que toca bateria. O pastor tirou ele porque não estava dizimando. Enquanto eu falei para ele: vamos lá para a minha igreja. Aí você toca, você canta, você prega. Glória a Deus, aleluia. E quando a obra crescer, vai ser do mesmo jeito. Louvado seja Deus. Tem alguém ali. Quem é? Eliseu. Quem é Eliseu? Aí quando Elias estava lá, na capela, quando ele saiu, aí Deus falou, mandou o anjo, deu pão para ele, comeu, andou mais um pouco, deitou de novo, aí Deus falou para ele: levanta, rapaz. Aleluia. Levanta. O que é que você está fazendo prostrado? Levanta. Você ainda tem que ungir a Jeú ainda. E eu já escolhi um sucessor já no teu lugar. Maravilha. Eliseu, os reis talvez não conheciam, mas ele era conhecido no céu. Tem muitas pessoas, tem muitos pregadores, tem muitos pastores, queridos, que estão preocupados com mídia, estão preocupados com posição, estão preocupados com imagem de leões e não sei para onde. Eu não estou preocupado com isso não, queridos. Eu estou preocupado, amados, aonde que Deus me colocou, eu fazer a obra de Deus com excelência, eu pegar a palavra com excelência, eu trazer uma doutrina sabia, queridos, para o povo. Aleluia. E pastor Hélio, o escolhido não tem escolha. Deus está falando para você. Glória a Deus. Só faça a obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Que tiver de impedimento, Deus fala para você. Ele tira. Tem alguém que deitava a água na mão de Elias. Quem é? Eliseu. Manda chamar. Chamou. E queridos,
E muitas das vezes, se Deus responder a nossa oração de imediato, eu estava pensando nisso. Se Deus responder a nossa oração de imediato, calma. Não se apavora não, Deus tem algo melhor para você. Glória a Deus, glória a Deus. Deus falou, basta, tira a minha vida. Não quero mais. Mas Deus tinha algo muito mais glorioso, muito mais poderoso para Elias. O que era, pastor Cícero? Era mandar um Uber para ele. Era mandar uma carruagem. Era mandar uma carruagem com cavalos de fogo. Para levar. Elias, você não vai provar morte, Elias. Glória a Deus. O seu corpo vai ser transformado, porque a carne e o sangue não entram no céu. O seu corpo vai ser transformado. E eu ainda vou te dar um privilégio ainda, Elias. Qual que é, Deus? Você ainda vai se despedir ainda dos profetas, da sua família, seja de quem for, você vai se despedir, porque eu vou te trazer para um paraíso, algo muito melhor para você, Elias. Calma, não se desespera. Eu fico pensando, queridos, eu fico maravilhado com a Bíblia. Porque em Hebreus diz que pela fé entendemos que os mundos foram formados. É pela fé. Cientistas se batem, cientistas ficam estudando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Aí vem um simples crente, servo de Deus, com o Espírito Santo de Deus na vida dele. Aí dá um baile no cientista, com o Espírito Santo na vida dele, e fala: eu vou te explicar como que os pontos foram formados. Como foi? Em Gênesis capítulo 1, eu vou ler para o Senhor. Posso ler? Pode. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas, e Deus disse: haja, Bará, lembra aí? Bará, cria algo do nada. Você criar um banco desse aqui, olhando para outro banco é fácil. Você montar um carrinho de madeira, olhando para outro carrinho, olhando no YouTube é fácil. Eu quero ver você criar. Só Deus Todo-Poderoso que cria algo do nada. Então por que você está preocupado? O que há de comer, o que há de vestir? Entrega na mão de Deus. Confia em Deus. Glória a Deus, aleluia. Não fica preocupado com o dia de amanhã. Porque você não sabe o que produzirá amanhã. Esse versículo se encaixou, acho que eu já falei que esse versículo se encaixou direitinho na minha vida um dia. Eu vim andando para ir trabalhar de manhã, aí eu lembrei, igual o Pedro quando olhou para Jesus e o galo cantou. E qualquer dia eu vou falar sobre o galo aqui, tá? É algo mais profundo sobre o galo. Aí Jesus disse: deixa que cada dia basta o seu mal. Eu vim andando bem satisfeito, falei com minha esposa, estava me ensinando, só que não, cara, 4 cachorros na frente, e eu olhando só na frente, mas o da retaguarda foi, pegou minhas pernas. Eu sabia que ia ter aquilo ali. Eu vinha tão feliz para ir trabalhar, falei: pô, glória a Deus, outro dia de trabalho. Mas dali eu já fui para a UPA, da UPA eu já vim para cá para Jabaquara, e toma injeção e toma não sei o quê. Acredito que foi o Espírito Santo que me fez lembrar. Eu deixo que cada dia basta cada dia o seu mal. E Deus tinha algo tremendo para Elias. E Deus deu o privilégio. Queridos, imagina. Imagina você estar andando com alguém, eu estou andando com o pastor Luiz, e eu saber que ele vai ser tomado. E ele ainda dá um cheque branco assim, ó. Bebe, quem quiser. Bebe! Eliseu, sabe, né? Ele falou: eu só quero uma coisa só. O quê? Porção dobrada do teu espírito. Se foi Deus que me escolheu, eu quero fazer ainda obras maiores.
observava. Eliseu sai do Monte Carmelo e passa em some. Por isso que ela é chamada Sunamita. E passa em some. E quando o Eliseu passava, aí ela ficava observando. Eu não sou bonito não, tá? Mas eu falei para minha esposa hoje, eu fui na conta de fazenda com ela, a crente online lá. E eu falei para minha esposa, Deus, como tem gente feia em São Paulo? Minha esposa falou, o pessoal fala mesmo da gente, sabia? Não, nem eu já sei já que o pessoal fala mesmo. Aí a mulher observava. Falava, esse homem que passa aqui eu tenho observado. E ela disse ao seu marido, eis que tem observado, versículo 9 do 4. E este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aí no versículo seguinte, ela fala, façamos. A primeira qualidade da mulher, eu quero correr. A primeira qualidade da mulher é que ela era submissa ao marido. Ah, não você submissa ao meu marido, não. Apóstolo Paulo era machista. A submissão da mulher para o marido é voluntária, por amor. Não é por obrigação ou porque ela é inferior ao marido, não. É tudo que vai fazer. Ela diz aqui, ó, no versículo 10: façamos, pois, um pequeno quarto. Está no plural, né? Façamos. Ela não chegou e falou assim: esse homem é o homem de Deus. Primeiro ela compartilhou com o marido. Uma mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói. Ela primeiro observou, ela falou para o marido: eu observo esse homem. Aí eu vejo uma qualidade do marido dela, que era mais velho que ela. Aí eu vejo uma qualidade nele. Qual que é, pastor? Não era ciumento. É o quê? Você está de olho nesse cara aí, é? Imagina. O marido falando: eu tenho observado esse homem. Oxe, agora está olhando para o homem, hein? Que é isso? Ciúme excessivo pode botar tudo a perder. Uma vida construída, um sonho construído em um altar, pode botar tudo a perder, porque uma pessoa ciumenta, ela depois não tem. Ela começa a criar coisas na cabeça dela, criar caos na cabeça dela. Aí vem o Satanás, joga um trago em uma mata, e a pessoa fica daquele jeito ali, aí manda avisar para a mulher direto, liga para a mulher direto, lá de trás dos postos, olha para ver o que a mulher está fazendo. Quem é que está olhando para onde agora? Aí quando a mulher falou: então façamos um quarto. Que é isso? Agora foi aqui. Acho que o marido vai dar um treco se fosse ciumento. Mas ela está em concordância. Ela está falando para ele: eu tenho observado esse homem. É o santo. Eu não estou falando de qualquer porcaria, não. Eu estou falando de um santo homem de Deus. Eu não estou falando de um que veste um terninho, de um que pega uma bíblia e diz que é pastor, não. Eu estou falando do santo homem de Deus. Glória a Deus. Porque a palavra do homem de
A palavra é o cuspe. Quem vai botar fé no pastor desse? Nós estamos vivendo, querido, tempos trabalhosos. Está escasso, amados, de homens de Deus, de pessoas que fazem a obra com diligência, por amor a Cristo, queridos. Eles estão vendo a noiva, queridos, apenas como uma prostituta, que querem só usar, mas se essas pessoas, queridos, quando ela chegar lá, ela vai falar: Senhor, então não eu profetizei, então não eu falei língua, então não eu pastoreei, então não eu fiz tal. Jesus diz: parta de mim, eu não te conheço não. Aí ela diz: façamos, ter observado, meu amor, porque você tem 30 anos de casado, você não chama mais sua esposa de amor. Você é esposa de amor. Cadê a comida, amor? Que amor o quê? Tá lá o bolão. Quando eu era pequeno era assim, quando tinha carne lá em casa, eu nunca comia um bife quando eu era pequeno. Era um pedacinho de carne, até assim minha mãe botava pequenininha e nós dormia para repetir outra vez. Aí quando tinha carne, eu chegava para minha mãe e falava: mãe, cadê a comida? Ela falava: o bolão está lá, quando não tinha carne. Aí quando tinha carne, ela falava: mãe, cadê o almoço? Deixa que eu volto. Mas hoje eu quero voltar, mãe. Não, porque essa amiga vem pegar um pedacinho de carne e botar debaixo do arroz. Eu botava uma camada, depois botava outro pedacinho de carne. E seus irmãos? Irmão, que vai lembrar de irmão? Aí ela diz: façamos um quarto. Porque o homem de Deus, ele precisa também descansar. Chegou um tempo que eu estava culto de doutrina, oração, escola dominical, um domingo reunião na sede de pastores, outro domingo reunião de missão, que eu tinha uma pessoa para colocar na missão, superintendente de escola dominical. Quando faltava um professor nas crianças, dava aula para as crianças, faltava nos adultos, dava aula para os adultos, faltava os adolescentes, faltava mocidade. Aí sexta não tinha culto. Aí eu estava no curso teológico. Sábado, o curso teológico. Segunda-feira, na oração. Ainda vinha rebelde ainda, que não vinha para a igreja ainda. Fazia um montinho lá, os obreiros lá faziam um montinho lá. Aí fazia uma reunião na casa do vizinho, mas não vinha para a igreja orar. Aí quando terminava o culto de oração, tinha cara de pau ainda de me chamar: pastor, o senhor quer orar? Eu falava: o senhor quer criar vergonha na cara de ser homem de Deus? Você é uma vergonha no Evangelho. Não vou mais ser presbítero aqui, você vai ter problema seu. Dá sua carteirinha. Vamos dar sua qualidade, Deus não quer na obra não. Porque ela só tinha profecia. Se te digo que nós vamos tirar o pastor de lá, que não sei o quê. Era só isso, só. Um dia eu levantou o profeta doida lá. Ela levantou e bradou, que favor de Deus mesmo. Seus rebeldes. Ela não desejava tanta obra, pastor. Aí quando foi entregar a obra, passou 2 meses só. Eu só preciso de obreiro oferecido, não. Espera 2 vezes. Não precisa oferecer, não. Desfaçamos um quadro. Vamos colocar uma cama, vamos colocar um banheiro, uma cadeira. O homem de Deus precisa descansar. Disse: eu estava grato para quem está ali, que eu comia pão todos os dias na mesa daquela mulher rica, era uma mulher rica. Ele disse: eu disse, eu quero ver o que essa mulher precisa. Pergunta para ela, Jacinto, o que ela precisa. Aí perguntou para a mulher: que se você perguntar para o rico hoje, ele não tem falta de nada material. Pergunta se ela quer acabar diante do rei, pergunta se ela quer acabar diante dos generais. Ela disse: não, eu estou bem com o meu povo, eu habito bem com o meu povo. Aí Geazi foi consultar a vida dela mais um pouquinho e disse: essa mulher não tem filho não. Aí Geazi disse:
Aí Eliseu disse: chama ela, mandou chamar. Glória a Deus. Quando chegou lá, ela falou: por esse tempo, por um tempo determinado, não é agora não. Calma! As coisas não é assim não, tudo tem um tempo. A gravidez tem um tempo. Glória a Deus. Quanto tempo é a gravidez? Quanto tempo é a igreja? Gravidez? 9 meses. Tem alguns apressados que vêm com 6, 8. Glória a Deus. Aleluia. Por este tempo você vai dar um brinque. Não brinque com tua serva. Aquela mulher estava, queridos, já sem esperança. Não brinque com tua serva. Talvez você esteja assim como aquela mulher, sem esperança. Mas eu tenho, em nome de Jesus Cristo, para dizer para você: está sendo gerada ainda. Espera um tempo. Vai grávido, vai engravidar. O 9 meses vai acontecer. O 9 meses aconteceu. E o menino já estava rapaz. E o menino foi para o campo. E o menino deu uma dor de cabeça. E o menino morreu. Aleluia. Aquela mulher, queridos, para mim correr já para concluir. Aquela mulher guardou o jumento, andou 30 quilômetros de jumento, falou com o marido dela primeiro, colocou o menino no quarto lá, de Eliseu, eu vou atrás do profeta. Quando ela chegou lá, queridos, para me adiantar, vai tudo bem contigo? Ei, para de murmurar. Para de sair contando tua vida para todo mundo. Ai, meu cartão de crédito está estourado. Ai, não sei o que. Ninguém quer saber da tua vida, não. Aleluia. Não fica espalhando a tua vida para ninguém, não. Glória a Deus. Quando Eliseu chegou, vai tudo bem? Deus toca mesmo, pastor, mesmo aonde é a ferida. Deus chega assim na ferida, assim, bem na ferida dele assim, aí coloca meteorar. Só quem é da minha idade aqui sabe que era meteorar. A alma ia do céu e voltava. Quando colocava. Vai tudo bem contigo? Bem. Vai tudo bem com teu marido? Bem. Vai tudo bem com teu filho? Bem. Ela deixou o filho e foi morto lá. Mas a fé dessa mulher é extraordinária. Aí quando ela chega, o negócio, em outras palavras, ela diz assim: o negócio não é com você não, o negócio é com Eliseu. Glória a Deus. O negócio é com o homem de Deus. Ele quem tem a solução guiada por Deus, a direção de Deus. Ela se prostra e diz: porventura eu pedi filho? Porventura eu pedi filho para você? Aí Eliseu pega, dá um bordão, falei: corre lá no menino lá e coloca o bordão. Ela disse: não me faça sair daqui. Sabe qual é o teu problema? É que você desiste fácil. Você não pode desistir. Você tem que permanecer. Todos os dias eu vou pedir 3 coisas para Deus. E todos os dias do meu trabalho eu dobro o meu joelho e lembro para Deus: Deus, eu quero isso, isso e isso. Ah, Deus já sabe, pastor. Mas Ele quer ouvir. Glória a Deus. Ele quer que você persevere. Ele quer que você persista. Será que você persistiu? Será que você está desistir já? Às vezes está quase chegando ali de chegada. Aí você quer desistir. Aí vai voltar lá no final da feira. Mas Deus não é SUS não, tá? Calma. Tem que chegar de madrugada não. Eliseu diz: eu vou. Quando ele chega lá, queridos, capítulo 17, talvez ele tenha visto Eliseu fazer isso quando ressuscitou o filho da viúva de Serepta. E ele chega lá, ele entra no quarto, tranca a porta, ele deita em cima do menino, todo o ritual. Ele deita em cima do menino, aquece o menino. Aí depois ele começa a esperar a resposta de Deus. Você está esperando a resposta de Deus? Pois então vai dando glória a Deus. Pois então vai congregando, vai buscando a Deus. Que no momento certo vai acontecer. E ele entra, anda dentro do quarto de novo, anda. Depois ele deita em cima do menino de novo, encosta o olho, vai do menino na boca, encosta do menino no nariz do menino. Ele não diz
disse uma palavra. Elias vai, queridos, porção dobrada. Ele não diz uma palavra, Elias diz: faça voltar a alma desse menino. Ele não disse uma palavra só. Ele pega aí, o menino dá 7 espiros. Aqui, aqui, aqui. Glória a Deus. O Deus Todo-Poderoso é o único que tem poder. Pode a medicina entrar, pode ser o que for, mas o Deus Todo-Poderoso é Ele quem traz a vida de volta. Não é o outro. Foi mandado cair agora, faz tempo cair agora, para dar uma volta na lua, queridos. Que trabalho que é que você manda a volta na lua? Eu estou fechando a minha Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. E diz: entrega Geazi, a bênção dela, Glória a Deus. o título de Jesus. Eliseu, Elias, o tipo de João Batista, ficava mais nos desertos, mais sozinho, queria ficar sozinho. Eliseu ficava sempre acompanhado dos profetas. Machado flutua, Eva que era da morte, ele da vida, a comida dos profetas. Multiplica pão no tipo de Jesus. Concluir. Anjo Gabriel, vai lá e entrega agora a bênção da minha serva. Glória a Deus. Aleluia. É assim que Jesus faz. Glória a Deus. Eu não sei que se a tua esperança está morta, se você deixou sua esperança morta em casa. Eu não sei o que é que tem acontecido na tua vida. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: não desfaleça, não desanime. Deus. Aleluia. No tempo certo, lembra da gravidez? 9 meses, a sua bênção vai chegar. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos colocar em pé. Nosso pastor João vai estar orando e dando a bênção apostólica, queridos. Amém? Deus que é, aleluia. Glória a Deus, Jesus. Amém. Tipo de irmãos para nas suas orações lembrar da missionária Silvana. Ela não se encontra muito bem, pela fé. E o pastor no começo falou um negócio aí muito sério mesmo. Quem conhece os seus maridos, a sua esposa. É por isso que quando eu vou participar da ceia do Senhor, eu peço perdão só para ela. Por quê? Porque você convive com ela 30 dias. Teve um dia que a gente estava participando no Pastor Lécio, o pastor Cândido falou: eu também vou pedir perdão para minha esposa, o pastor Cândido, presidente da igreja. Que bonito se todos os pastores fizessem isso, nosso mundo seria outro. Por quê? Porque quem convive com você é sua esposa. Ela, se você ligar para a minha casa agora e perguntar sobre a minha pessoa, minha esposa vai falar: às vezes eu que sou brava com ele, mas ele é um amor de gente. Que bonito a mulher falar isso do esposo que tem. Ela pode ligar para testar isso aí. Ela vai falar: às vezes eu que sou brava com ele, mas ele é uma pessoa, ele dedica tudo que ele puder para mim, porque ela é minha força, ela é minha coluna, ela é tudo que Deus me deu na minha vida, irmão. Glória a Deus. Sem ela, eu não sei o que eu seria nesse mundo. Por quê? Porque eu compreendo ela e ela me compreende. Foi muito bonito esse negócio da mulher. Só que nós também temos que ser omissos às nossas mulheres. Não adianta ela ser boa comigo e eu ser ruim com ela. Ela chegar e falar: olha, irmão, pois o meu marido não é desse jeito. Ele só era na frente do púlpito, mas lá em casa ele é um bruto, ele é um animal, ele é um adulto do nosouro. É tão duro você ouvir da sua esposa isso. Então, irmãos, vamos ficar
ficar com essa palavra. Glória. Vamos meditar. E eu peço que os irmãos orem para ela em nome de Jesus. Eu falei para ela, eu fico com você, olha o que ela falou. Não, vai lá buscar por mim. Olha, irmão, que legal, hein? Que legal. Vai buscar por mim. Ela não está aguentando, hoje não aguentou ficar de pé. Mas é assim, irmão. O dia dela é desse jeito. Um dia ela está boa, outro dia ela está ruim, mas o Senhor está no controle da vida dela. É isso que nós queremos. Vamos orar ao Senhor. Quem puder ficar de pé, fica. Quem não puder, pode ficar sentado, que o Senhor vai ouvir a tua oração. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Ó Jesus querido, neste momento, Senhor, só temos a te agradecer, Senhor, por tudo. Jesus, o que aconteceu nesse tempo de hoje, pelos louvores, pelas palavras. Ó Pai, eu tenho certeza que todos estão saindo daqui saciados, Senhor, da tua casa. Ó Pai querido, Deus maravilhoso, em nome do teu filho amado Jesus, visita, Senhor, aqueles que não vieram, visita, Senhor, aqueles que não queriam vir e não pôde vir porque teve uma coisa que não deixou, talvez uma enfermidade. Ó Pai querido, visita a missionária, visita a esposa do nosso irmão que ganhou seu filho. Ó Deus, faça o melhor para cada um deles, Senhor. Os que não vieram também, vai até a casa dele, coloca os anjos para proteger e livrar de todo mal. É o que nós te pedimos, Senhor, desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para todo sempre. Os irmãos estendem a mão. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Olha para o seu irmão e